Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, glória ao nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Senhor dos Exércitos. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, igreja, graça e paz para todos nós, para mais este dia abençoado. Abençoado porque as bênçãos do Senhor, elas estão sobre nossas vidas sempre e sempre, para a glória e honra de Deus. Aleluia. Irmãos, igreja, vamos para mais este dia abençoado, em que essa palavra maravilhosa, ela vai ter poder sobre as nossas vidas, a qual ela anuncia assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é viva, ela faz com que nós sintamos o que significa esse viva para nossas vidas, como está sendo sempre anunciada em milhares e milhares de lugares, em diversas partes deste mundo. Aleluia! Glória ao nosso Senhor. Mas antes, assim, como sempre eu já anunciei, e como sempre vai ser anunciado, vamos chamar esse poder maravilhoso, esse poder de Deus que nos enche, que anuncia assim: ei, vaso, eu vou te encher agora, vou te encher de sabedoria, encher as nossas vidas, esse poder que é chamado de Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E Ele vai nos encher agora, irmãos. Vai nos encher como a igreja de Deus, para que nós possamos entender essas maravilhosas palavras, que Deus vai nos capacitar a entender, compreender e ter mais sabedoria sobre elas. Então, irmãos, hoje é mais um dia abençoado. Vamos chamar o Espírito Santo. Vamos dizer assim: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós estamos aqui. Espírito Santo, nós clamamos. Dai-nos sabedoria, Senhor, destas palavras maravilhosas, dessas palavras abençoadas, Senhor, a qual muitos acreditaram e muitos estão acreditando até hoje e vão acreditar sempre, Senhor. Porque diz na Tua palavra que Tu é hoje, que Tu é amanhã, que Tu é ontem, que Tu vai ser sempre e vai ser para sempre, Senhor, em nossas vidas. Espírito Santo, nós anunciamos: vem! Porque vem, Espírito Santo, e nos enche de Ti agora. Me capacita, Espírito Santo, para anunciar esta palavra maravilhosa que vai ser anunciada para nossas vidas. Pelo nome do Pai Deus, pelo nome do Filho Jesus, pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo, e pelo nome da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, como vocês estão vendo aqui, o arranjo, a ornamentação desta mesa abençoada aqui, que eu coloquei alguns utensílios aqui, alguns que fizeram parte da minha vida hoje, bênção. E outros que Deus me deu propósito para fazer um propósito abençoado, que eu vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês no final da ministração. Vou passar um vídeo para vocês falando desse propósito. É um propósito abençoado. Olha, eu já fiz diversos propósitos com Deus. Um dos principais propósitos que eu pedi para Deus foi esse: sabedoria dessas palavras abençoadas, que Ele está fazendo com que esse discernimento, essa sabedoria venha à tona, mas ela venha à tona assim para nossas vidas. Como eu já anunciei outras vezes, se vocês forem ver, a partir da primeira ministração, vocês vão ver que Deus, Ele falou comigo em outra região, falando: ei,
prega a minha palavra, anuncia a minha palavra. Eu estava numa região, como anunciei outras vezes, estava numa região de São Paulo, Ribeirão Preto. E lá, eu estava morando com a minha esposa, um apartamento alugado. Minha esposa ia cuidar de uma senhorinha, não é? Dona Dita, que é uma pessoa ótima, tem mais de 90 anos essa senhorinha hoje. Mas, irmão, pensa numa pessoa que gosta de assistir um culto na TV, é ela. Tá entendendo? A glória e honra de Deus. Toda vez ela me chamava para ajeitar a TV dela, para ela assistir os cultos, sabe? É uma bênção, estava enchendo ela, tá entendendo? E é dessa maneira, Deus ele nos enche, tá entendendo? E lá Deus falou, prega a minha palavra, anuncia a minha palavra. Nesse tempo eu estava procurando emprego lá, e não estava conseguindo, aí Deus vai anunciar a minha palavra, pelo menos. Ficava em casa, fazendo almoço, limpando a casa, os afazeres domésticos. Aí Deus prega a minha palavra, anuncia a minha palavra, e Deus falou aonde, Deus aonde. Aí eu busquei com Deus essa intensidade, com intensidade, falando com Ele, e disse, aí mesmo aonde você está. Você vai ser um canal de bênçãos para a minha palavra. Você não vai precisar, você vai precisar só da sua voz, você vai precisar só do discernimento que eu vou lhe dar para você fazer. E como vocês têm visto aí, estou fazendo dessa forma, como vocês estão vendo aí, com essas ilustrações que vocês estão vendo. Leva horas para fazer isso, leva dias, mas eu faço com tanta vontade. Vocês sabem, uma das características para se fazer dessa maneira é algo que Deus ele nos ensina em sua palavra. Ele ensina assim: esperei com paciência no Senhor. Né? E tem que ter paciência para fazer. E eu vou fazendo, sabe? Demora, eu vou fazendo ali só naquele agrado, só agradando a Deus. Porque, irmãos, eu gosto de fazer esse esforço para Deus, sabe? Dessa maneira. E toda vez, como eu já não sei, quando eu termino aqui, eu chamo a minha esposa, amor, vamos ver. Aí nós assistimos, eu assisto antes de mandar para todos vocês. E é algo que eu estou fazendo, se vocês forem ver, eu estou fazendo de novo, não é? Eu já estou no vídeo mais de 30 e pouco, eu estou mandando já, né? Eu já tenho quase 100 ministrações dessas que vocês estão vendo aí. Eu vou chegar nas 100 ainda. Ontem eu fiz um clipe maravilhoso, porque eu só tenho... Ontem foi o clipe de número 38 que eu fiz. Ainda está faltando fazer o resto, porque para cada ministração dessa, eu mando um clipe com umas ilustrações, uma adoração legal, sabe? E eu vendo essas ministrações, Deus me fez voltar algo que eu tinha feito. Mas assim, eu parei. Mas aí Deus falou, você não vai parar não, você vai continuar. Volte de novo. Aí eu voltei, sabe o que é? Um dos propósitos? A torre de oração. Como essa torre de oração, irmão? Eu faço a torre de oração no meu lar. Esses clipes que eu mando para vocês a cada ministração dessa, que é 38, que é hora de clipe, eu coloco eles tudinho. Orando e adorando a Deus numa TV grande que eu tenho no meu quarto. Eu vejo essas ilustrações tudinho dos meus clipes, até o último. Eu acho que esse agora que eu vou fazer, essa adoração que eu vou fazer agora vai ser 2 horas. Mas eu quero fazer assim, de 1 em 1 hora. Eu coloco 1 hora, uma parte dos clipes, a outra hora é uma vez por semana, é de segunda a sexta, mas eu escolho um desses dias. De segunda, eu escolho segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, para puxar essa torre de oração de 1 hora. Torre de oração no meu lar, eu oro dentro do meu quarto. A minha esposa está quando eu vou fazer isso, já é de madrugada. Porque quando eu vou fazer isso, eu não vou de qualquer jeito adorar a Deus. Eu não vou de qualquer jeito, assim como eu falei em outras ministrações, anunciar a palavra de Deus. Sabe como eu faço? Primeiramente, para eu vir aqui, eu e a minha esposa antes, desde de manhã, são exatamente, não sei o horário, mas são exatamente algumas horas da noite, não é? E... aleluia.
Senhor. Glória a Deus. E estou fazendo isso dessa maneira, Senhor. Dessa maneira, igreja. Sabe? E Deus, Ele tem me fortalecido. Ele tem enchido a minha fé, tem me fortalecido mais. Sabe como eu faço? Antes de eu vir para cá, eu passo a manhã inteira eu coloco uma adoração. Quando eu me acordo, às vezes tem uma louça. Eu já falei para minha esposa, a louça deixa comigo que eu lavo. Mas quando eu vou lavar a louça, eu pego uma caixinha de som e lavo a louça ouvindo uma adoração. E lavo naquela tranquilidade ainda, não com muita pressa. Porque eu vou começando a gostar, vou começando a cantar. Deus vai me enchendo ali. Antes de vir para cá hoje, nós ouvimos um propósito que muitas igrejas fazem, que eu acho certo. Ouvimos os passos de fé. Fomos lá para a nossa área. Aí colocamos o Passos de Fé online. Eles fazem via Facebook. E se vocês estiverem ouvindo, ouçam. Não é somente, existem diversos, se vocês forem ver através hoje da internet, né? Como é o caso dessas ministrações que eu faço por link, eu converto elas. Depois eu vou ajeitar minha voz. Vou colocar essas imagens que vocês estão vendo aí atrás de mim. Essas ilustrações aí em movimento que vocês estão vendo atrás de mim. Eu coloco uma por uma naquela tranquilidade. Eu passo horas escolhendo essas ilustrações, sabe? Eu acho muito agradável. Isso aqui é um esforço que vale a pena, porque tem pessoas que estão fazendo esforço aí, o diabo, os demônios, sabia? Eu vou dizer um tipo de esforço que essas pessoas fazem. Às vezes tem pessoas fazendo roupas indignas, né? Que fazem roupas ali que eu não vou citar como é, mas existem, pesquisem para vocês verem. Irmãos, é dessa maneira. É dessa maneira. E se vocês forem ver, tem roupas que demoram mais de um ano para ser feita. Mas antes de eles fazerem, eles ainda fazem uma adoração falsa. Que é uma adoração falsa ao diabo com essas roupas, se vocês forem ver. E diversos outros utensílios ainda, se vocês forem ver. Existem livros, existem bonecos, existem tudo aí que é, eu não digo consagrado. Consagrado é algo que é consagrado somente para Deus. Esse é anunciado falsamente ao diabo, essas coisas. E outro propósito abençoado que eu levantei foi isso aqui. Eu estava comentando hoje para minha esposa. Ontem eu terminei de ler, vou até abrir aqui. Ontem eu terminei de ler a referência, o livro de Deuteronômio, todinho. Mas aí eu tinha começado de Gênesis e já vou hoje para Josué. Sabe como é que é esse propósito que eu faço? Que eu falei uma vez. Antigamente eu falei para vocês, se vocês forem ver as minhas ministrações passadas, eu falei que estava lendo 20 minutos da Palavra de Deus. 20 minutinhos da Palavra de Deus todos os dias. A qual Deus fez uma mudança para melhor. Não é? Uma mudança para melhor. Porque Deus colocou na minha mente, você vai ter que ler esse livro todinho no seu lar. E eu vou cumprir. Sabe como eu estou fazendo? Como eu estou desempregado, eu estou sem trabalho. Mas para a glória e honra de Deus, Deus vai abrir as portas. Eu estava falando para minha esposa hoje, minha esposa falou, amor, quando é que deu? Fomos comprar um lanche. Hoje à tarde, minha esposa falou, meu amor, quando é que Deus vai olhar para a gente? Eu falei, amor, Deus já está olhando para a gente. Porque se Ele não estivesse olhando para a gente, eu não estaria aqui anunciando a palavra de Deus. Se Ele não estivesse olhando para a gente já estaria no pecado. Se Ele não estivesse olhando para a gente, o principal, a gente estaria sem Ele. Porque o principal é estar com Deus. Que Deus diz para amá-lo acima de todas as coisas. Sim, e voltando, esse propósito aqui, abençoado. Sabe como é que eu faço para ler isso aqui? Essa palavra abençoada. Deus colocou assim na minha mente para que esse entendimento, ela viesse fazer parte
da minha vida, ele colocou assim: tu já leu tanta coisa indigna, tantos livros, tanta coisa que tu já leu, e a minha palavra tu ainda não leu toda? E olha que eu leio bem, eu já anunciei para vocês outras vezes, eu aprendi a ler na 3ª série. Sabe como é que foi que eu aprendi a ler? Foi pelo meu esforço mesmo. Quando eu estava estudando na 3ª série, eu via sempre a professora de português chamando um rapazinho para ler um texto lá. E eu me admirava com a leitura dele, que ele não errava uma palavra. Quando era para ler texto, ele lia lá toda vez, chamava ele. Aí teve uma vez que eu falei assim: eu vou aprender a ler. Eu peguei o livro de português, naquele tempo os livros de português tinham vários textos para se ler, várias historinhas, né? E eu pegava e eu lia, às vezes eu gaguejava, mas eu fui atendendo, fui lendo. Até que uma vez a professora me chamou para ler lá na frente, e sabe o que aconteceu? E que muitos... Estou me emocionando, foi a parte da minha vida que eu gostei, que eu gostei muito. Sabe o que aconteceu? Todos os alunos me olharam de forma diferente naquele dia, quando eu fui ler aquele texto lá na frente, que ela chamava lá na frente para ler. Peguei o livro e li. Não errei uma palavra. Ganhei 10 em leitura do texto, que ela ainda dava ponto. Mesmo se a pessoa errasse, ela dava ponto para a pessoa que fosse ler lá na frente. E nesse dia ela me chamou. Eu li com vontade, que o meu esforço valeu a pena. Até hoje, quando eu vou ler essas palavras aqui, eu gosto de ler tranquilo, gosto de ler calmo. E sem errar uma palavra, porque há algo aqui muito importante para as nossas vidas. Essa palavra aqui, ela é anunciada como viva em nossas vidas. Além de viva, ela é eficaz. Por que eficaz? Porque ela não falha. E tudo que está escrito aqui está se cumprindo antes mesmo dos nossos nascimentos. Estão se cumprindo tudo. E não vai deixar de se cumprir nada o que está escrito nessa lei abençoada de Deus. E sabe como eu leio? Deus fez o propósito. Vou levantar isso aqui agora de uma maneira mais especial. Terminei de ler o capítulo de Gênesis, referência do livro de Gênesis todo. Quando eu terminei, aí eu tenho esses propósitos, Deus ele lança quando eu estou tomando banho no banheiro. Aí tá, eu fico pensando em Deus ali, debaixo do chuveiro. Como hoje ele já lançou esse outro propósito aqui, que já eu vou explicar para vocês, é um propósito abençoado. E são 3 propósitos agora, com esse aqui é o terceiro. Esse aqui eu tinha lançado de uma maneira que eu vou falar para vocês. E o propósito da leitura da palavra, que eu vou ler toda no meu lar, em nome de Jesus, principalmente dentro do meu quarto, que eu estou lendo dentro do meu quarto, onde dorme eu e minha esposa, nosso quarto de oração, como Jesus falou, entra no teu quarto e ora para mim. É desse jeito que ele fala. Deus, Jesus. Sabe como eu leio? Primeiramente, eu leio 3 capítulos por dia. Primeiro capítulo, eu leio sentado. Segundo capítulo, eu leio em pé. E terceiro capítulo, eu leio de joelhos. Glória a Deus. E para cada capítulo, o primeiro, que é sentado, primeiro eu oro o Pai Nosso. Aí terminou, segundo capítulo em pé. Eu oro o Pai Nosso em pé. Terceiro capítulo de joelho. Eu oro primeiro o Pai Nosso de joelhos. Antes de ler o terceiro capítulo. E assim vai. E como vocês estão vendo aqui, há
esse arranjo agora, não é que vocês estão vendo, que vai ser sempre assim agora. Só vou tirar um aqui, que eu botei um só para a apresentação de hoje. O primeiro para a apresentação de hoje é esse aqui, ó. As pessoas que me conhecem já devem ter percebido que eu já coloquei esse abençoado presente que eu ganhei hoje, da minha bela, linda e querida esposa, que eu amo muito, uma das pessoas que eu amo muito. Porque primeiro, né, vem a Deus. Pai, em primeiro Pai, Deus, Filho Jesus, poder de Deus, Espírito Santo, Sagradas Escrituras, Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Aí vai vir quem mais? Meus pais, que eu amo muito, meu pai e minha mãe. Aí a minha esposa. E Deus, ele me fez entender algo. Isso aqui eu ganhei hoje da minha esposa. Hoje nesse mês estou fazendo a glória e honra de Deus, meu aniversário, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Agradecer a Deus por até aqui Ele ter me dado força para eu chegar aqui e falar para vocês desse meu aniversário abençoado. Claro, existiram várias circunstâncias, barreiras, diversos tipos de problema. Mas Deus até aqui, Ele tem me dado força para mim, para minha esposa, para minha família. E hoje eu estava dormindo e ela me acordou com esse presente aqui, maravilhoso. Eu agradeço muito, meu amor. Eu lhe amo muito, viu? Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe nosso casamento abençoado, né? Eu estava falando para minha esposa que hoje, esse mês de março, é um mês de março que tem muita comemoração. Se formos perceber, há um mês que existem muitas comemorações, sabe? E esse mês é um. Esse mês, o primeiro foi em relação à minha mãe. Minha mãe fez o aniversário dela em março. Aí depois veio o meu sobrinho, Cassiel, filho do meu irmão. E depois veio que é a nossa filha, né? Que é a Ana Vitória. Que hoje, a glória e honra de Deus, vieram 2 tias delas, mulheres abençoadas aí pelo Senhor. Quero deixar uns presentes para ela, umas roupas lindas. Obrigado aí para a pastora Dora, né? E para a tia da minha esposa, a Antonieta, né? As 2 são tias dela, pessoas mesmo abençoadas de ter a glória e honra de Deus assim na vida delas, né? Que são pessoas bem, muito boas aí neste mundo que Deus colocou. Glória a Deus pela vida delas, né? E voltando ao assunto aqui, irmãos, como eu falei para vocês, vou fazer uma vez por semana a torre de oração. Esse é um propósito que eu vou levando. Eu venho das minhas ministrações passadas, eu falei sobre a torre de oração. Se vocês forem ver aí, falo sobre essa torre de oração. Fazer no meu lar, uma vez por semana, de segunda a sexta, um desses dias eu vou escolher. E todos os dias, 3 capítulos da Palavra de Deus. Eu gosto de ler de madrugada. Foi só de madrugada, às 3 da madrugada eu começo a ler. E outro propósito de hoje é esse aqui. Sabe como é que era feito esse propósito antigamente? Eu tinha uma folha em branco e colocava o nome das pessoas. E colocava o nome das pessoas aqui dentro da Palavra de Deus, a Bíblia. Como eu disse para vocês, a propósito que as pessoas gostam de levantar, como por exemplo esse aqui somos eu e minha esposa. Essa foto já faz tempos e tempos que está aqui. Eu acho que foi a primeira foto que eu ajeitei, sabe? Essa foto maravilhosa aqui. Foi a primeira foto que eu ajeitei e eu coloquei dentro da minha Bíblia. Existem pessoas que fazem isso, colocam nomes, colocam foto dentro da Bíblia. Amém, glória a Deus. Eu colocava o nome dos meus familiares aqui. Mas agora vai ser diferente. Vocês que me conhecem aí, familiares, não é? Amigos, só preciso do nome inteiro de vocês, o nome completo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o nome, vou colocar aqui. Aí como é que vai ser que vai acontecer? Quando eu for fazer a torre de oração,
quando eu for adorar a Deus, aquela 1 hora, eu vou orar por todos que estão aqui. E fora essa questão, quando eu for ler os 3 capítulos da palavra de Deus, eu vou ler do lado desses propósitos, desses nomes aqui. Qual é o tipo de problema que você tem? Qual é o tipo de solução que você quer que Deus ele faça com você ou com alguém? O que é que você está clamando há tanto tempo com Deus? É sobre o seu trabalho, suas finanças, sobre uma cura, sobre uma libertação, ou qualquer algo do tipo que Deus, você quer que Deus ele age em sua vida? Coloque o seu nome aqui. Amanhã, os primeiros nomes que vão vir aqui, sabe qual é? Vocês devem estar imaginando. Ah, deve ser o da família dele. Não. Vão ser 4 nomes. Amanhã é a minha torre de oração. Eu vou fazer. E vou colocar aqui o nome do Pai Deus. O nome do Filho Jesus. O nome do poder de Deus, o Espírito Santo. O nome da palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, as Escrituras Sagradas. A Bíblia. Eu vou colocar esses são os primeiros nomes. Aí semana que vem eu já vou começar a colocar os nomes aqui. Você que me conhece, vê minhas ministrações, só basta o seu nome todo. Vou digitar através do computador, imprimir o seu nome, como eu vou fazer com o meu, com o da minha esposa e da nossa filha, e vou colocá-los aqui também. Isso aqui sempre vai estar aqui. No final dessa ministração eu vou mostrar como é que vai ser feito isso aqui. Como é que vai ser feito esse propósito. Antigamente era no papel, agora eu vou colocar aqui. E se isso aqui chegar a encher esse vaso maravilhoso, eu vou arranjar um maior. E assim vai. E assim vai. E outra, toda a ministração que eu for fazer aqui, eu vou tirar o nome aqui. Vocês só botem o nome. Não coloquem um propósito. Apresentem o seu propósito para que se cumpra aqui. Ah, mas irmão, tu tem que saber. A pessoa principal que já está sabendo do seu propósito antes de você colocar o seu nome aqui é Deus. Ele já sabe como ele diz, ele já sabe de cada passo que nós damos antes de nós dermos ele. Vou colocar o meu propósito aqui, vou acreditar que Deus vai fazer acontecer, como ele fez comigo para anunciar essas palavras aqui. Pedir para ele, Senhor, eu quero sabedoria para anunciar a tua palavra. Me admirava com a sabedoria de Salomão. E eu falei, Senhor, eu quero só sabedoria para anunciar a tua palavra. E ele está cumprindo isso na minha vida. E ele vai cumprir o seu propósito também que você colocar aqui. Acredite. Acredite nesse propósito. Faltou um utensílio aqui nesta mesa, que foi o óleo ungido, que na próxima administração vai estar no lugar desse perfume. Só que o óleo ungido vai fazer parte. E toda vez que eu ministrar aqui, vai estar aqui, ó, essa bênção. Eu já vou ter o óleo ungido. Vocês estão vendo aqui uma Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, ela é da minha esposa, né? Da minha esposa. Glória a Deus. A Bíblia que ela comprou, ela estava precisando de uma Bíblia. Há muito tempo ela tem falado, estou precisando de uma Bíblia, estou precisando de uma Bíblia. E uma vez que a gente foi ao centro, eu falei para ela comprar a Bíblia. E eu disse para ela, não importa o preço, você vai comprar. Essa aqui eu acho que é um dos únicos livros que não importa o preço. Se você tiver, você compra. Não importa o tamanho, pequeno, médio ou grande. Se você tiver isso aqui na sua casa, glória a Deus. Mas leia também, não é? Leia. Eu vou ler a minha todinha. Vou ler a minha todinha. Em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse, propósito, propósitos abençoados. Existem diversos tipos de propósitos que são feitos, mediante também
diversas igrejas fazem, né? Como por exemplo, como eu citei para vocês, eu e minha esposa, antes de eu vir anunciar a palavra, nós assistimos um culto abençoado, que é o passo de fé, passos de fé, né? Sim, nós temos que dar o passo de fé, sim, em nome de Jesus. Se nós não dermos esses passos, como diz, passos de fé, passos que vai acontecer, passos que devemos acreditar que vai acontecer. E hoje eu e a minha esposa, nós assistimos esse culto e vamos assistir sempre. Em nome de Jesus, nós sempre estamos assistindo. Às vezes nós estamos assistindo passo de fé de manhã, às vezes de tarde, às vezes à noite, às vezes nós assistimos uns 3 de uma vez. Aí vai, meus irmãos, a gente vai se enchendo da palavra de Deus. E outra, hein, faça esses propósitos que estão aí na igreja de vocês também. Façam para Deus, não é para o homem não. Façam para Deus, que Deus vai abençoar. Tá entendendo? Porque a palavra que eu quero dar hoje para nossas vidas, irmãos, vamos entrar agora na palavra, essa palavra abençoada. É só um versículo hoje. Para tudo que foi anunciado aqui, essas bênçãos maravilhosas que vocês estão vendo. A palavra que eu quero anunciar para nossas vidas hoje, elas se encontram em Provérbios. Provérbios. Provérbios, você vai, na metade da Bíblia, você acha Salmos. Depois de Salmo, Provérbios. Você abre a Bíblia no meio e já vai para Salmo. A minha não pode saber também que a minha é de estudo. Metade dela é estudo. Metade é estudo e metade... E em Provérbios, Deus ele anuncia assim, no capítulo 16 e no versículo 4, Deus anuncia assim para nossas vidas hoje. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero que nós assim prestemos atenção nessa primeira parte que fala assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Eu analisando, eu pensando, Deus, que propósito é esse? O Senhor disse que é um propósito, Senhor, um propósito. Me ensina a compreender esse um propósito, me ensina a ter essa sabedoria, qual é esse um propósito? E Deus, pelo discernimento que Ele me deu, eu acho que esse propósito significa salvação. Nossa salvação. Eu acho que é o principal propósito que Deus, Ele quer que nós entendamos e que quer que nós compreendamos. O propósito da nossa salvação. É isso que Deus Ele me fez entender por estas palavras. O Senhor faz tudo com um propósito. Como Ele diz, tudo. E Ele faz tudo com esse propósito da nossa salvação. Você que está ouvindo aí, eu vou fazer isso. Vou fazer esse propósito aqui. De orar por essas vidas aqui. Sabe o que vai ter aqui? Aqui vai ter meus irmãos. Aqui vai ter os meus pais, aqui vai ter os meus filhos, aqui vai ter o nome da minha esposa, o nome da nossa filha, o nome dos meus familiares, da minha parentela, vai ter nome de alguns amigos meus e toda vez eu vou orar. Não precisa vocês me falarem do que vocês estão precisando, porque Deus já sabe de tudo. Eu vou só orar por cada nome aqui. Ainda vou pegar, vou levantar aqui e vou falar. Está aqui o nome da pessoa, Eric Freitas de Carvalho, que é esse rapazinho aqui hoje. A glória e a honra de Deus. Irmãos, é dessa maneira. Hoje eu reconheço esse Deus maravilhoso em minha vida, que me dá essa força maravilhosa, que me enche do Espírito Santo. E eu creio, Senhor, que cada propósito desse, eu não vou desistir desse aqui. Não desistirei. Sempre eu vou fazer. Em nome de Jesus. E sabe como eu vou estar lendo? Isso aqui vocês vão ver no vídeo depois, como eu vou estar lendo. Como eu vou estar fazendo esse propósito aqui. Vocês vão ver.
no vídeo. No final dessa ministração, vocês vão ver o vídeo. E para a glória e honra de Deus vai acontecer sim. Cada nome que estiver aqui vai ser abençoado. Sim, por Deus. O meu, o seu, de nossas famílias vão ser abençoados. Peçam. Deus diz, peçam, que vai ser dado. Peçam para mim, peçam para Deus. Peçam. Deus diz assim, pede para mim, a pedir para Ele. Ele diz, pede. Qual é o teu problema, irmão? Qual é a tua dificuldade? Você está precisando do quê? Você está precisando do emprego? Você está precisando de quê? Você está precisando de uma cura? Você está precisando de quê? Você está precisando de quê? E Deus está pedindo, ei! Clama a mim que eu vou te responder. Clame a Ele através desses propósitos. Creia que seu propósito daqui vai ser bênção. E você vai ver que vai acontecer sim. Shaya Mashe Hashará Matekari Abashik Muhatu Narikantarika Mashe. Espírito Santo Rashakanara Mataramashe. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vou ler outra vez para o encerramento que foi anunciado aqui. Já deu para entender. Deus tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a tua vida. E Ele vai cumprir. Hoje, quando eu fui comprar um lanche para minha esposa falou, será que Deus vai olhar para a gente? Ele já tem olhado para a gente. Eu falei para ele, amor, às vezes não é riquezas, não é bens materiais, não. Às vezes Deus, Ele só quer que nós vivamos para adorá-lo e para exaltá-lo. Assim como Ele anunciou, assim como Abacuque anunciou, no penúltimo versículo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Shakaya Mashaya Tekaya Mushikaria Mandaya Bari Abashikita Kriyamatei. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Irmãos, esse é o meu versículo preferido. Dos muitos que existem, não falando que eu tenha, mas eu tenho outros também. Eu tenho também. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Senhor, aleluia. E diversos mais. E para a glória e honra de Deus, até aqui Deus, Ele me fez chegar aqui, sabe? Dia 30 desse mês de março de 2021. Estou fazendo 40 anos. 40 anos. Para a glória e honra de Deus, estou fazendo vivo, Senhor. Estou fazendo para te adorar, para te exaltar. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Deus, apesar dos meus erros, dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas limitações. Eu te agradeço, Deus, por eu ter chegado até aqui. Já falei, Deus. Se eu partir, eu quero morrer acreditando na minha salvação. Acreditando que eu serei um dos teus filhos. Acreditando, Deus, que eu tenha cumprido, como muitos têm cumprido aqui, Deus. Cumprido o teu chamado na minha vida. Cumprido, Pai, o teu querer na minha vida. Cumprido, Senhor, a tua vontade em minha vida. Shikarabaxerie. Arabaxaramate kamaxaya manalabata teketetane matecalinha. E eu creio, Deus, eu creio sim. Para encerrar, irmão, vamos ler a última vez. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler outra vez. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo.
Deus faz tudo com propósito, irmão. Você tem um propósito para Ele. Creia nesse propósito. Está aqui, ó, esperando o teu nome. Está aqui. Coloque, você vai ver que eu vou cumprir. Eu vou cumprir mesmo. Tá bom? Os meus propósitos para Deus, porque vão se cumprir sim. Tá bom? Glória a Deus. E agora em agradecimento vamos orar a Deus e agradecer a Ele por esta maravilha, por essa bênção. Glória a Deus, aleluia. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nós agradecemos por tudo, Deus, Tu tens feito aqui, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo, Senhor, por tudo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, as vidas que vão, Pai, dá o nome. Eu vou estar aqui, minha esposa vai estar aqui, meus filhos vai estar aqui, nossa filha vai estar aqui, vai estar minha parentela, minha família aqui, Deus. Deus, eu não sei, Deus, o que eles precisam, mas Tu sabes. E eu vou orar, Senhor. Eu vou acreditar com minha fé que o Senhor colocou em mim, que vai se cumprir sim, em nome do Teu Filho amado Jesus, cada propósito que vai ser feito aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Te damos, Pai, este agradecimento especial. Obrigado pelo meu aniversário, Deus, pelos meus 40 anos. Quero te agradecer, Pai, antes de tudo a Ti. Antes de ter muitos parabéns que eu vou receber, mas quero agradecer a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo, Deus. Muito obrigado mesmo, Senhor, pela minha vida, Deus. Pai, eu sei que muitos, Pai, puderam ter esse momento, Pai, nos meses decorrentes, meses passados, pessoas que pereceram, pessoas que foram, Pai. Mas Deus, consola, Deus, e alivia a dor, Pai, daquela família, Pai, que perdeu uma pessoa querida, Deus. Às vezes por causa dessa pandemia que está tendo aí, Deus, por outra razão, Pai, circunstância, Senhor. Abençoa, Pai, a família, alivia o coração delas. Manda o Teu Espírito Santo lá, Senhor, para aliviar aqueles corações, Senhor. Porque nós cremos em Ti, Deus, na Tua salvação, Pai. E que tudo isso vai passar, Deus. Essa pandemia ela está repreendida, Pai, de nossas vidas, de nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Pai, esse demônio chamado coronavírus das nossas vidas. Ei, demônio corona, vai embora, eu te repreendo. Em nome de Jesus, eu repreendo você. Em nome de Jesus, seu demônio. Demônio chamado corona, vai embora, demônio chamado coronavírus. Nós te repreendemos pelo nome que há de Jesus Cristo. Ouça este nome, demônio. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pelo nome do Pai, Deus. Pelo nome do Filho, Jesus. Pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo. Pelo nome da palavra de Deus, as sagradas escrituras. As escrituras sagradas, a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz ela esteja com todos nós. Em nome do Filho de Deus, Jesus. Aleluia e amém.